Eu vou falar de um outro tema também que deve se envolver agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem um desafio pela frente, que é definir a estratégia de votação do relatório que recomendou manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é suspeito de mandar matar Marielle Franco, né? Para os deputados, pesa também um certo corporativismo ali, porque integrantes do Centrão mencionam o temor de que a manutenção da prisão crie um precedente de novas prisões preventivas de parlamentares não relacionadas ao caso da Marielle, né? Eles não estão querendo dizer, olha, se alguém estiver envolvido no caso da Marielle, essa pessoa não deva ser presa. Não é essa a visão desses integrantes. Mas que isso cria uma certa jurisprudência e quando isso ataca o parlamento, o que acontece? Eles se fecham corporativamente, né? Eles querem se proteger. Então, havia ali a possibilidade do Centrão esvaziar a sessão de votação, o que fez com que o presidente da Câmara adiasse, então, para essa semana. Então, a CCJ amanhã deve definir se vai acompanhar o relator ou não, o que tudo indica que deve acompanhar o relator pela manutenção da prisão. E aí, na quarta-feira, isso vai para votação em plenário. E há uma necessidade de mais de 200 votos para que isso aconteça. Já a base governista está olhando com certa preocupação, porque o Centrão é um bloco, né, gigante ali dentro da Câmara e depende deles para que essa situação possa avançar. Como é que vocês avaliam esse, entre aspas, corporativismo que vai acontecendo e numa situação que é muito grave, que tem a ver com as investigações sobre a morte, depois de 6 anos, da vereadora Marielle Franco? Hein, Gustavo Segré? Imaginamos por um momento que nós 4, e você poderia ser um juiz nesse caso, vamos ter que avaliar se podem prender o Piperno. Sei lá. Aí, não, nada pessoal, Piperninho, nada pessoal. Eu confio em você. Obrigado. Mas aí você vê e fala, peraí, vamos prender por quê? E porque ele cometeu um delito. Ok, então não, vamos nos estruturar para evitar isso acontecer. Pelas dúvidas, o dia de amanhã alguém queira prender o Dávila. Aí falei, peraí, alguém está pensando em organizar alguma atividade criminosa? Porque eu só poderia ter medo de que alguém me prender se eu sou um bandido. Não se não sou um bandido. Se os próprios deputados ou senadores, ou quem seja que for do Poder Legislativo, tem que pensar numa questão corporativista para evitar que alguém que está sendo investigado e que eventualmente tem provas, pelo menos para justificar a sua prisão, por uma acusação de assassinato, eu vejo somente 2 opções. A primeira, não confia na objetividade da justiça, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, ou estão pensando em cometer algum delito. Não tem outra opção. Não existe uma intermédia. Ou não acredita na objetividade da justiça, ou ele está pensando que o dia de amanhã ele pode vir a cometer algum delito e não quer ser preso. Está errado. Do ponto de vista que avalie qualquer das 2 opções, está errado. O que foi, Dávila? Não, concordo plenamente com o Segré. E aí digo uma coisa. É um corporativismo que traz um recado bem negativo nesse caso, né? Exatamente. Mas sabe que isso deveria trazer? A atenção de todos nós, cidadãos, para pressionar o Congresso Nacional para acabar com esse privilégio. É ridículo ter uma categoria de cidadão que tem uma regra especial. Você pode cometer qualquer crime, se não for inafiançável, você está livre. Como é que é isso? Só porque é parlamentar? Você é um cidadão comum. Me diga uma coisa, qual é a democracia no mundo que tem uma regra dessa? Nenhuma! Nenhuma! É um absurdo isso. Um parlamentar americano, o dia que fizer isso, está preso no dia seguinte. Imagina se tem lá uma prerrogativa e fala assim, não, você é inafiançável, não vou ser... Estou aqui com o meu foro. Estou aqui com o meu foro. Onde é que já se viu isso? Tem que acabar com o privilégio no Brasil. Nós temos de ter uma democracia de verdade. E democracia de verdade começa com a lei igual para todos. Piperno, concorda aqui com o nosso amigo Dávila? Concordo com o Dávila, porque, veja, ele citou os Estados Unidos. Não faz muito tempo, agora, coisa de 3 meses, o Congresso americano cassou o deputado George Santos. Por coincidência, também tem nacionalidade brasileira, olha só, coisa fantástica, né? E que foi cassado por ter cometido uma série de delitos, todos eles fora do seu mandato, do seu período de mandato. Por colocar no currículo algo que ele não era. Um monte de coisa, né? Pois é. Então, além disso, cidadão... A capivara estava completa, a capivara tinha uma cara, mas o registro era outro. A capivara dele dava a volta no quarteirão. E lá teve muito deputado brasileiro que foi lá beijar a mão dele. Mas, enfim, o cara foi cassado.
O cidadão foi caçado pelos seus pares exatamente por esse monte de coisas que ocorreram antes dele tomar posse. Então, veja, é sem dúvida nenhuma um mecanismo de autoproteção. E, nesse momento, eles tomam como, digamos, o pivô para essa iniciativa corporativista, o pior dos exemplos possíveis, porque eles se escoram exatamente em alguém acusado de assassinato, de ordenar um assassinato. Porque, veja, o Congresso está cheio de deputados, senadores e tal, que já responderam, por exemplo, por supostas irregularidades em mandatos como vereador, como prefeito, como deputado estadual. Isso é mais ou menos comum. Aí o parlamentar vai lá, se defende e tal. Mas nenhum deles está ameaçado de cassação por causa disso. Ora, nobre parlamentar, o senhor pode perder o seu mandato porque o senhor, quando era, enfim, vereador em Conchinchina da Serra, o senhor cometeu lá um desvio e tal. Ninguém está sendo, sabe, está com a faca no pescoço por conta disso. Quem está sendo agora acusado e correndo o risco de perder o mandato é um parlamentar acusado de participação em um assassinato. Então, além de tudo, além da casos mais graves do país, corporativista, de autoproteção, olha a mensagem que você está passando para a sociedade. Ou seja, a mensagem que está passando é, puxa vida, parlamentar pode até matar, que está tudo bem. Essa também é uma situação, porque a gente vive falando aqui das situações em que o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça precisam deixar as definições ali para o Legislativo. Essa é uma situação em que acontece o inverso, né? Em que o Legislativo deve se afastar e falar, isso aqui é com a Justiça. Se a Justiça hoje mantém a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, o que o Legislativo pode fazer é confiar que a Justiça está seguindo o caminho correto e também entregar, entender que é a Justiça quem vai resolver. Porque você falar em corporativismo, e nesse caso o interesse não é nem na soltura do Chiquinho Brazão, é em se preservar, porque ao defender algo que possa punir Chiquinho Brazão, o pensamento do parlamentar é, lá na frente isso pode me punir também, independentemente do crime ter a ver com homicídio ou não, Alan Gani. Já opera no mercado futuro da justiça. Exatamente. O da justiça, né? Se antecipa. Agora, isso é muito ruim, porque isso deveria ser, de fato, julgado pela justiça, e aí eu digo a justiça comum, né? Em primeira instância. Então, eu sou bastante a favor de, como disse o Dávila aqui, acabar com este foro privilegiado. A lei tem que ser igual para todo mundo, para o empresário, para o político, para o cidadão comum, mas juntamente voltar à possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Sabe por quê? Caso contrário, o que vai acontecer? Apenas os pobres irão para a cadeia. Os ricos vão ter recursos, excelentes advogados, aí posterga, vai para a segunda instância, aí vai para a STJ, aí vai para o Supremo, aí fica 30 anos em julgamento e aí não acontece nada. Se voltar à prisão após a condenação em segunda instância, onde há já um julgamento do mérito, e como ocorreu a maior parte do Brasil e ocorre na maior parte do mundo, aí a gente está um passo do fim dessa impunidade. Fim do foro e volta da prisão após a segunda instância. Tem algo do qual você discorde, Piper? Não, é só uma coisa, só para dar um exemplo. Teve no passado, uns 20 anos, um deputado da Serra Elétrica, um deputado que mandou matar rivais aí e tal, e antes de ser eleito. Depois disso, descobriram esses crimes, ele acabou sendo cassado e preso. Até estava voltando a fazer política agora. Mas o fato é que tem, inclusive, esse precedente de cassação e prisão.